Meus amigos, vamos prosseguir nesse último momento do nosso seminário, abordando aí as conclusões da nossa exposição, as considerações finais e as perguntas que porventura surjam. Nós abordamos no item passado a respeito dessa imigração, do tema dos exilados, da questão da transição planetária porque passa o planeta, fazendo a comparação com a experiência de Capela. Nesse momento, é interessante lembrar, recordar, que Jesus foi colocado na qualidade pelos espíritos nobres que assessoraram Allan Kardec como o espírito puro por excelência. O que significa dizer que Jesus é o guia e modelo da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, portanto, é esse espírito que alcançou o máximo relativo à criatura, que a criatura pode alcançar na experiência da evolução. Na escala espírita número 100 e seguintes, Allan Kardec vai estabelecer uma espécie de escala de desenvolvimento espiritual. E vai dizer que se um eixo, um extremo da escala, nós temos os espíritos muito primários e ignorantes, no outro extremo, nós temos os espíritos puros. Entre esses, há uma escala infinita de desenvolvimentos, desde espíritos bons, os espíritos sábios, os espíritos superiores, até chegar ao espírito puro. Nós não temos a ideia como é que isso acontece, como é que isso se efetua, o que é que caracteriza a passagem de um espírito para esse estágio de espírito puro, espírito cósmico, espírito crístico. O que nós sabemos é que Jesus faz parte dessa equipe, desses seres que na colocação de Allan Kardec são seres que não estão mais sujeitos à reencarnação e que só mergulham na carne por uma necessidade específica para dar uma grande lição e constituem os grandes cristos planetários. Esses espíritos são aqueles que no mundo espiritual recebem as ordens de Deus diretamente e executam as ordens do autor do universo no próprio universo. São esses seres que são os agentes da sua lei, para que a lei divina se efetue em todo o universo. No começo da obra Caminho da Luz, que nós citamos, Emmanuel começa a obra dizendo: rezam as tradições espirituais que há uma comunidade de seres angélicos e crísticos que se reúnem para decidir os destinos dos planetas. Essa comunidade, e Emmanuel vai dizer, até onde eu saiba, dando a ideia de que ele não tem muito acesso a ela, até onde eu saiba, Jesus faz parte, se reuniu 2 vezes na atmosfera da Terra. Uma delas foi quando a Terra era um pedaço da nebulosa solar e se desprendia ainda quente, se aquecendo em um movimento centrípeto, de fora para dentro, para que o solo pudesse abrigar as futuras formas de vida nesse resfriamento. Então, os espíritos se reuniram ali com o próprio Jesus e, a serviço e em colaboração dele, começaram a elaborar, e Emmanuel vai dizer, nos laboratórios maravilhosos da natureza, as primeiras formas de vida unicelular para dar origem às vidas subsequentes pelo processo da evolução. E a segunda vez, foi quando Jesus também se reuniu com os espíritos nobres e esses espíritos cristos no momento em que ele mergulhava na experiência terrestre. Quando ele mergulhava no planeta para dar as lições e a lição com os homens, o começo do noivado de Jesus com a humanidade, quando ele veio à Terra. Aliás, os historiadores de Roma não conseguem entender, porque na história da Roma Antiga, 700 anos, Roma nunca esteve em paz. Uma das únicas vezes, a única vez que Roma esteve em paz, o templo da deusa Vitória estava fechado, a deusa Vitória era a deusa da guerra, foi quando Jesus nasceu. Quando Otávio Augusto, o imperador de Roma, estava no poder. Essa informação está no livro Boa Nova, primeiro capítulo do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, vai dizer que os historiadores batem cabeça e não conseguem compreender por que Roma, que sempre esteve em guerra, naquela época estava em paz. Há um período de paz. E ele vai dizer por quê.
espíritos belicosos como Alexandre Magno, como Aníbal o Cartaginês, como Ciprião o Africano, como Gengis Khan e outros não estavam reencarnando. Naquela época estavam temporariamente retidos para que espíritos suaves, sublimes, alguns ligados à arte, à retórica, à oratória, pudessem também propiciar essa atmosfera compatível com o mergulho de Jesus nos fluidos densos do planeta. Com essa experiência. E Emmanuel, em A Caminho da Luz, no final, no último capítulo de A Caminho da Luz, chamado O Evangelho e o Futuro, ele termina a obra com esse capítulo, O Evangelho e o Futuro, onde ele vai dizer: se aproximam os momentos grandiosos da humanidade e os seres superiores, ele fala sutilmente, como se houvesse uma terceira reunião, um terceiro momento de reunião, e que esse terceiro momento se aproxima, que é o período da grande transição que nós estamos passando. O período da transição vai ser caracterizado não por um local delicioso onde todo mundo vai se hospedar em um hotel 5 estrelas, andar de barquinho particular, não é isso. Nem que não vai ter mais nada, a gente vai ser imortal no corpo físico. Não, vai ter problemas, vai ter preocupações, vai haver sofrimento no mundo regenerado, mas vão ser sofrimentos de ordem diferente. As dores agressivas que tanto destruíram as mais belas esperanças do passado não vão mais haver. Tuberculose, hanseníase, como nós citamos, já não há, porque já há estratégia terapêutica e tratamento eficiente. Logo mais será a AIDS, logo mais será o mal de Parkinson, o Alzheimer e o câncer. Logo mais teremos soluções médicas e terapêuticas para esses problemas de ordem material. Cada vez mais a vida física no planeta se prolonga. A expectativa de vida cada vez é maior. Por exemplo, a Grécia, cuja cultura nos fascina. Isso é o obsessor que ligou na hora, né? O obsessor ligou na hora. A Grécia, cuja cultura tanto nos fascina, né, é tão empolgante, né? A Grécia de Sócrates e Platão, sabe quanto era a expectativa de vida? 30 anos para o homem e 35 para a mulher. Hoje, em qualquer país de terceiro mundo, 70 anos para o homem e 75 para a mulher, porque a mulher é mais fraca, por isso que vive mais, né? É um sexo frágil, então, por isso que há muito mais viúva do que viúvo, né? Que a mulher sempre sobrevive mais. Então, a expectativa. Cada vez mais a expectativa de vida aumenta. Cada vez mais se prolonga a experiência de vida na Terra. Não vai demorar muito para que pessoas centenárias vivam muito bem no planeta. Tenham expectativas muito boas. Não vai demorar muito para ter pessoas chegando aos 150 anos. Isso é uma tendência natural do tipo de vida, do estilo de vida, de alimentação, do tipo de conduta, de estilo de vida que a gente leva, de uma saúde melhor, do tipo de matéria que a gente está envergando, porque nós não dissemos isso dos capelinos, o perispírito vai modelando a matéria. Espíritos têm reencarnado e têm modelado a matéria. Alguns mais evoluídos também têm reencarnado entre nós, nesse momento tão turbulento, tão difícil, para também modelando a matéria. Os espíritos chegam a dizer que da mesma forma que modelaram-se o neocórtex lá no passado, o nosso DNA está lentamente sendo modelado para um corpo que é matéria, é ainda grosseiro, mas um pouco mais sutil e mais propício à intuição, aos fenômenos parapsicológicos, aos fenômenos psicológicos e psíquicos. Nós teremos cada vez mais uma vida mais psíquica do que física, do que carnal, do que fisiológica. É uma tendência natural, uma evolução natural do nosso planeta. E isso acontece lentamente, tem ocorrido lentamente, né? Porque quando Kardec anunciou a transição, estávamos no século XIX, a transição já estava se dando. Porque a gente acha assim, a transição é a partir de amanhã, e amanhã todo mundo acorda nos beijinhos, todo mundo se dando bem, na fraternidade. Isso é fantasia. Com um cenário que a gente está vendo aí, de convulsão social, de convulsão política, de conflitos, essa transição está se dando lentamente. Quando alguns espíritos falam, Joana de Ângeles fala isso, né? Chico Xavier comentou isso entre amigos, Haroldo Dutra Dias costuma dizer que por volta de 2056, 57, o planeta estaria entrando em regeneração, deixaria de ser mundo de provas e expiações
para o mundo de regeneração. Por volta de 2057, quem estiver encarnado na época verá alguma coisa. Estará entrando. A gente não acha que a gente está em 2016. Em 2057, todos os problemas da Terra estão solucionados. Quando a gente vê com quantos problemas a gente está lidando, é claro que não vai ter problemas ainda. É claro que pelo andar da carruagem não vai ser assim. A gente vai estar mais ou menos entrando, ou seja, a gente vai estar vendo de maneira mais visível as mudanças na ética. Mas os espíritos disseram o seguinte: para isso acontecer, seria necessário todas essas convulsões. Na década de 90, tem uma mensagem de Joana de Ângeles, uma das mensagens de Joana de Ângeles, sabe o que ela disse? Em épocas já de bastante conflito, onde a depressão estava aumentando na Terra, a depressão se tornava quase que uma epidemia, hoje está muito mais, mas na época já existia. Há uma mensagem de Joana de Ângeles que Joana de Ângeles dizia assim: vai piorar ainda um pouco mais. E piorou. É diferente do deputado que disse: vote em mim porque pior não fica. Ficou. Foi uma mentira eleitoral, né? Então, claro que eu estou falando em tom de brincadeira, né? E ele próprio falava assim em tom de brincadeira. Mas é óbvio que nós estamos diante de uma situação que é necessário. É necessário que a gente chegue ao fundo do poço para que a gente nunca mais repita a experiência. Querem ver uma coisa? As grandes organizações de respeito ao ser humano, que até hoje estão aí, e que são responsáveis por salvar vidas, por defender o direito das minorias, por estar aí salvaguardando a civilização, por ser responsável pelo brilhantismo da civilização de uma forma geral, de uma forma específica, mas de qualquer sorte, essas grandes organizações que têm feito tanto bem à humanidade, só foram surgidas e foram criadas a partir do nazismo. Foi necessária uma experiência tão macabra para que a humanidade despertasse, alertasse, começasse a ONU, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, os direitos da mulher, a Cruz Vermelha Internacional, o direito da criança, das minorias raciais. Porque a humanidade só se preocupa com a paz quando está em guerra. Quando todo mundo está em paz, ninguém se preocupa, relaxa. Então, da mesma forma, a gente está vendo o cenário daí, uma nova mentalidade logo mais vai acontecer. Lentamente vai surgir uma nova mentalidade. Mas para isso era necessário que a gente fosse até o fundo do poço. Né? A gente está falando dos padrões éticos, né? Tanta gente discutindo, e não vou entrar aqui em discussão partidária, nem discussão política, mas quantas coisas a gente está vendo dessas questões, desses conflitos de natureza política. É necessário para dar espaço a uma nova ética, uma nova mentalidade, e é que a humanidade nunca mais repita experiências que a gente tem visto. Não apenas agora, que a gente tem visto ao longo dos anos. Então isso é essencial. Então a gente vê como tragédia, mas na verdade é o começo de uma manhã. Só que de meia-noite a meia-noite e 1 minuto ainda está escuro. O sol ainda não se deu, mas é o começo de uma nova manhã, de uma nova aurora, de uma nova madrugada. Então a transição planetária é feita dessas convulsões e dessas contradições. Nunca se falou tanto em ética, em respeito pelo ser humano, em tolerância religiosa, a tolerância pelas diferenças e pelas opções de cada um. Nunca se falou tanto em proteção ao meio ambiente, nunca se falou tanto em tanta coisa do bem, nunca se praticou tanto bem, e nunca também houve tanta violência, tanta droga, tanto suicídio, tanta criminalidade. Não parece uma contradição? As duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. É o Armagedon da Bíblia, né? A luta final do bem e do mal. É o que está se dando. É natural. É como se fosse um caldo. Vou utilizar uma expressão mais grosseira, né? Mais assim, mais humana, mais terra a terra. É como se fosse um caldo de uma sopa que a gente revolve e os elementos que estão embaixo da panela vêm à tona. Aparecem tudo. Até para separar mais tarde o joio do trigo, como diz a expressão evangélica. Então é perfeitamente natural. Esse processo é essencial que isso passe. Da mesma forma que o tumor, quando explode, já é o começo da cura, da purulação e assim por diante. Então é um expurgo que nós estamos vivendo e que naturalmente não é fácil. É óbvio que a gente está sofrendo, a gente também, de alguma forma, participa desse processo, a gente também corre perigos de também entrar na onda do desequilíbrio de parte da sociedade, e por isso o nosso cuidado, o cuidado que nós devemos ter com tudo isso, né? Para que a gente tenha uma mentalidade diferente. Jesus já havia anunciado isso. No sermão profético de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 33,
Jesus sai do famoso templo de Herodes, né? Chamado segundo templo, o templo desde Zorobabel, né? Aquele templo do Sinédrio, né? O templo de Jerusalém. Ele sai e um dos discípulos diz: Senhor, vede que pedras. E ele diz: em verdade eu vos digo, não ficará uma pedra aqui que não seja derrubada. E realmente não era previsão, porque no ano 70, com a invasão de Tito, de Roma, destruiu tudo, não deixou uma pedra sobre o templo, né? Mas era uma previsão. E ele começa a dizer o grande sermão profético de Marcos. Nesse sermão ele anuncia a transição planetária. Ele fala: mães se voltarão contra filhos, filhos contra mães. Pais entregarão seus próprios filhos à justiça. E vice-versa. A gente viu isso no nazismo. No nazismo a gente viu filhos e pais entregando uns aos outros aos soldados nazistas. Às vezes por uma barra de chocolate. Por alguma alimentação. E ele continua dizendo: as mulheres dessa época vão praguejar o peito que amamenta e o ventre que procria. Eu já vi com os próprios olhos conflitos domésticos em que a mãe disse: se eu soubesse que eu ia ter um filho monstruoso desse, eu teria abortado. Eu tenho visto isso na atualidade. E o sermão profético de Marcos continua, entrando em considerações sobre outras coisas, falando nesse momento: nações se erguerão contra nações. Não apenas isso, haverá também destruição de cidades, os terremotos, os maremotos, as inundações, os tsunamis, né? Cidades inteiras serão dizimadas. Quem estiver na colina, não desça para o mar. E quem estiver na orla, não vá para a colina, porque não haverá tempo. E nesses dias o sol se apagará. E a lua derramará sangue. Que visão poética. Quando houve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o sol se apagou diante da explosão de plutônio e mais tarde de neutrino, em agosto de 1945. Quem estava em um local não dava para voltar para casa, e vice-versa. As pessoas saíram correndo e só o clarão cegou cerca de 100 mil pessoas. Só o clarão. Estourando os tímpanos das mesmas, que começaram a sangrar. As pessoas corriam e viam uma chuva de ácido que começaram a queimar as pessoas. O vento que abriu uma cratera e que começou a soprar levava os próprios órgãos das pessoas para frente. As pessoas correndo, de repente o coração e o fígado nas próprias mãos. Isso tudo estava ali sendo anunciado de maneira poética, de maneira metafórica. E ele vai dizer: e se não fosse a misericórdia do Pai, tudo isso seria ainda pior. E vai continuar Jesus dizendo: mas ainda não é o fim. Ele diz: ainda não é o fim, porque o meu evangelho ainda não será pregado para todas as gentes. É necessário que o meu evangelho seja pregado para todas as gentes. Ora bem, aí a gente fica pensando. Algumas pessoas interpretam essa passagem como o final do mundo. Mas ora bem, se Jesus disse que aquilo não era o fim, e que antes do fim era necessário que o seu evangelho seja pregado, então, depois daquela experiência, ainda vai ter necessidade das pessoas abraçarem e assimilar o evangelho. Então não vai ser o fim do mundo. Porque depois de todo mundo abraçar o evangelho de Jesus, aí que vai ser o fim mesmo. E aí ele vai dizer: e nesses tempos o Filho do Homem voltará com a sua glória e ficará para separar os bons dos injustos. E aí as pessoas acham, literalmente, que Jesus vai voltar em pessoa. Quando é que Jesus voltará para ficar conosco? Quando ele nascer na nossa intimidade. Quando ele voltar ao nosso mundo íntimo. Quando ele renascer no coração das criaturas, então Jesus vai estar dominando no planeta. Tanto é que ele disse isso a Pilatos, né? Meu reino não é desse mundo. O meu império é de outro mundo. E vai falar, vai estabelecer o império, o poder de Jesus está na intimidade das criaturas. E quando ele governar a nossa intimidade, ele vai ter poder sobre a terra. O Filho do Homem voltará com sua glória. E aí o sermão profético de Marcos continua. E aí esse será o fim. Ora, se é o fim depois que Jesus voltar com sua glória, então não é o fim do mundo. Porque depois de todo mundo evangelizado, não dá para acreditar no fim do mundo. E aí ele vai dizer: e nesses tempos, não apenas os discípulos e os apóstolos falarão, mas as pedras falarão. A expressão as pedras falarão é porque o hebreu tinha o hábito que a gente herdou do sepultamento através do enterro do corpo, e eles faziam o sepultamento de pedra, através de pedras. Então, que pedras seriam essas? Os mortos. Se o sepultamento é feito de pedra, os mortos vão falar.
que é que aconteceu na época de Kardec? As mesas girantes e falantes, os fenômenos materiais que chamaram a atenção. Ou seja, mesmo que os missionários e os mártires tiverem medo de falar, as pedras vão falar, os espíritos imortais, através da mediunidade. E ele continua dizendo, o meu reino dos céus será pregado pelos telhados. A mensagem do reino dos céus chegará por cima dos telhados. O que é isso? As ondas de rádio, as ondas de televisão, a internet, a sofisticação dos aparelhos eletrônicos, em que o evangelho dele vai ser pregado por todos os meios. Porque não tenhamos dúvidas, o apóstolo Paulo só não pregou no Facebook, porque na época não tinha Facebook. Porque os meios que ele tinha, ele pregava o evangelho. Allan Kardec usou de revista, de carta, que eram os meios da época. Então o espírita deve tentar divulgar, com bom tom, é claro, nos meios que estão disponíveis, sem tentar convencer a ninguém, expor a doutrina. Então, o sermão profético de Marcos é feito de riquezas tão grandes e que anunciam esses tempos que a gente está vivendo. Quando a gente pega Apocalipse, a gente vai ver lá dizendo: nesses tempos, pássaros de fogo navegarão sobre as nossas cabeças e botarão ovos, que serão tragédias para a humanidade. E quando a gente viu os primeiros aviões para a guerra, eram pássaros de fogo. E as bombas que caíam eram seus ovos. Está lá em Apocalipse de João, de uma maneira simbólica. Porque não havia termos, palavras específicas para ele descrever. Então ele tinha que descrever por comparação. Pássaro de fogo, etc. Ele estava sendo uma visão mediúnica, né, no Apocalipse, para falar do que estava acontecendo aqui, o que estaria acontecendo agora em nossos tempos atuais. E os grandes desafios dos tempos atuais não são as dores materiais, mas terão dores morais. A solidão, o vazio existencial, os conflitos emocionais que a gente está vendo, aumentando cada vez mais. Esse é o sinal da transição do planeta. Sabe por quê? Porque o homem primitivo, muito material, não tem dor moral. Ele não tem dor ética. Ele não tem sofrimentos do que é certo e que é errado. Imagina o homem das cavernas, cara. Eu mato esse mamute, essa paca, esse javali. Eu vou ter culpa com isso. Não tem. Ele está em outro nível de consciência. A dor que chama a atenção dele é a dor brutal, é a dor física. A dor moral que nos abate já é um sinal de certo crescimento, de um relativo amadurecimento. Já nos dói moralmente fazer algo errado. A gente deprime. A gente tem conflito de ansiedade. A gente tem medos, que é herança de culpas inconscientes de outras encarnações e que dá instabilidade de comportamento atual. Então e essas dores morais vão aumentar ainda mais, em detrimento das dores materiais que cada vez serão mais escassas. São os tempos atuais, os paradoxos de belezas e de lutas, de sofrimento e de dificuldade e também de belezas, porque o ser humano é o maior investimento da divindade. O ser humano é o grande desafio, porque o ser humano evolui pelas opções morais. Diz Allan Kardec que os animais evoluem pela força das coisas. Aliás, os espíritos disseram isso a Allan Kardec. Allan Kardec pergunta: então eles não têm livre-arbítrio? Nota a pergunta inteligente de Kardec. E os espíritos responderam: eles não são simples máquinas. Notem bem. Mas o seu livre-arbítrio dos animais está limitado à esfera material que atuam. Ou seja, os animais não têm livre-arbítrio moral. Eles não evoluem porque fez uma coisa certa, eles não têm o discernimento da ética. Ainda que a gente pense que um animal ou outro tenha um certo lampejo, pode até ter um lampejo de uma razão, de uma inteligência, mas é uma inteligência embrionária. Um animal não chega no mundo espiritual e não vai avaliar se ele fez algo errado ou não. Ele evolui pela força, mas o ser humano evolui pelas escolhas morais que opta. O ser humano é o animal que pode, inclusive, contrariar a própria natureza. Tem um professor muito conhecido, filósofo brasileiro, que ele diz: pegue um passarinho e bote uma picanha na frente dele para ver se ele come. Ele pode estar morrendo de fome, mas não come. Pegue um gato e bote alpiste na frente dele. O gato não come alpiste. Agora, pegue um ser humano com fome e bote para comer alpiste, que ele come. O ser humano consegue contrariar a própria natureza. Consegue transcender os próprios elementos naturais dele. O ser humano vai de encontro ao próprio instinto de conservação da vida e acaba se suicidando. Isso, inclusive, do ponto de vista negativo, é claro, também não está contra a natureza. Só o ser humano
opta pelo suicídio. No passado se acreditava que o escorpião se suicidava. Hoje já está provado cientificamente que não. O escorpião se vê ameaçado e começa a tentar aplicar o veneno de maneira aleatória e às vezes acaba se alcançando, se atingindo, né? Se vitimizando também, né? Mas não é uma coisa consciente, porque o suicídio é algo consciente. Eu sei o que eu estou fazendo e eu extermino a minha própria vida, a minha própria vida física, né? Então só o ser humano para deliberar, para pensar. Por quê? Porque o ser humano tem um livre-arbítrio moral. Sartre dizia que, por incrível que pareça, quer ter angústia, seja livre para escolher. Porque é a liberdade que causa angústia. Não quer ter angústia não? Vá para a cadeia. Que ali você tem proteção, você tem comida todo dia, está ali guarnecidozinho. Não precisa ficar angustiado, porque você não tem o que escolher. A angústia está atrelada à capacidade que eu tenho de escolher alguma coisa e de renunciar a outras. E essa renúncia às outras que me dá angústia. Sartre dizia isso, embora fosse um ceticista, né, ele tinha razão e faz parte desse processo de amadurecimento do indivíduo, né? Amadurecimento da personalidade. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento intelecto-moral, como diz Allan Kardec. O amadurecimento do ser espiritual que somos. E que faz parte desses movimentos atuais que nós estamos vivendo. E o movimento espírita, a sociedade atual? Nós temos ainda antigos egípcios, talvez um ou outro, com exceção. Temos hindus, aí temos. Alguns lá ainda estão aqui. Quer ver uma coisa? Os hindus no movimento espírita, sabe quem são? É aquele povo do movimento espírita que só quer fazer meditação, silêncio interior, quer trabalhar os chakras. Mas a gente tem também o povo do Egito, que é magnetismo, hipnose. É o povo do Egito. Temos também os hebreus no movimento espírita. Como também temos aqueles religiosos fanáticos que só ele sabe, só ele quer impor a sua verdade, alguns de doutrinas protestantes. São esses hebreus do passado que estão de volta. Que só ele está certo, ele é eleito de Deus, ele está salvo e o resto é no inferno, porque Deus deve ter dito isso para ele. São os hebreus do passado, ou os novos hebreus atuais. E os arianos são os bons vivants da vida atual. São aqueles que querem gozar a vida, são os arianos de hoje. São os hedonistas, não querem nem saber de religião nenhuma. Se vão para agradar a esposa, o marido, a mãe, para ficar bem em casa, vai, frequenta, mas não tem nada, nem compromisso com isso. São os arianos da experiência atual. Então, eu acho que algumas pessoas estão se identificando aí com um ou com o outro, não precisa falar para não ficar feio. Não precisa, porque senão daqui a pouco está um tratamento de desobsessão. Mas a verdade... Hein? Pois é, tem que se enquadrar, né? A grande verdade é que nós estamos passando por esse momento, né? Esse momento especial. E a grande proposta de reconciliação é, sobretudo, a reconciliação consigo mesmo. A reconciliação com os valores morais que nós devemos carregar. Alguns dos quais nós perdemos com essa vida louca, esse corre-corre, na luta do ganha-pão, no mercado de trabalho, e a gente vai ignorando e esquecendo. Alguns dizem assim, mas eu sei o evangelho de cor. Mas a questão não é saber de cor. Eu posso saber de cor e me esquecer de sentir o evangelho. O problema é eu ler... Por que a gente faz o evangelho no lar sucessivamente? Não é porque a gente já não sabe daquela passagem, é porque toda hora que a gente lê, a gente coloca de novo na consciência. A gente volta de novo e coloca nas paisagens da reflexão. É necessário ficar refletindo até sedimentar. Não é memorizar. Memorizar é fácil. O problema é sedimentar no emocional. É a criatura sentir o evangelho. Por isso que é difícil, né? Então, a ideia do hábito que nós precisamos desenvolver. Então, por isso, meus amigos, mesmo os cristãos em geral e os espíritas em particular, temos sido chamados a exercitar os nossos valores. Já que estamos em um mundo de convulsão, a gente tem uma ótima oportunidade de estar treinando as virtudes. Como é que a gente vai treinar e colocar em prática as nossas virtudes? Por exemplo, como é que a gente vai treinar o perdão? Vai treinar o perdão com o Chico Xavier do lado? A gente treina o perdão com alguma ofensa. A gente treina a tolerância e a compreensão com alguma dificuldade. Então esses espíritos, alguns primários que têm reencarnado e alguns têm convivido conosco,
São esses espíritos excelentes oportunidades que a gente tem para treinar virtudes. Não é ser masoquista, não é gostar de sofrer. Mas já que a vida nos coloca, às vezes, com pessoas difíceis, a gente está tendo uma ótima oportunidade. E é melhor aproveitar a oportunidade. Porque logo mais virão outros trabalhadores, espíritos mais adiantados, que vai aposentar a gente. A gente nem vai ter o que fazer. Porque, paremos para pensar. Haroldo Dutra Dias fez essa reflexão, eu vou reproduzir fielmente o que ele falou. Paremos para pensar. Se Jesus quisesse, Jesus podia chamar assim 10 Eurípides Bassanufo e Chico Xavier e mandar reencarnar 10 em cada cidade. Pode? Pode. O que aconteceria? Esses missionários iriam iluminar a coletividade com seus exemplos e a gente não ia ter nem o que fazer. A gente ia perder a oportunidade de fazer alguma coisa, porque eles iam dar tanto exemplo de bondade, ia construir tanta coisa, ia fomentar a renovação de tanta coisa, de tanta mudança, que simplesmente é emoção, né? E ao mesmo tempo fenômeno mediúnico. Espírito batedor, né? Então, ia fazer tanta coisa, ia renovar tanta coisa no planeta, que a gente ia perder a oportunidade de estar aprimorando-se. Eu acho que Jesus sabe o que faz. Eu acho que ele é mais inteligente do que eu, pelo menos. Então ele tem uma noção maior. Se ele não fez até agora, é porque tem um grande motivo, um motivo justo. E talvez seja a nossa oportunidade de estarmos avançando, de estarmos fazendo alguma coisa. Então aquele parente difícil, aquele companheiro, aquela companheira, aquela mala sem alça, aquele filho ingrato, é um ótimo exercício para treinar. Um amigo meu costuma dizer o seguinte: casamento é contratar um personal trainer do espírito, uma fisioterapia espiritual que todo dia a gente fica exercitando, né? Então, não sei se é verdade, mas é uma grande experiência de desenvolvimento das virtudes, treinar a paciência. Como é que a gente vai treinar a paciência, meu Deus do céu, se a gente só tem pessoas santificadas ao nosso lado? A gente só vai treinar a paciência. Eu já contei isso aqui em outra oportunidade. Joana de Ângeles conta uma história que alguém estava treinando a paciência. Alguém chegou: o que você está fazendo? Estou treinando a paciência. Não, você não parece uma pessoa paciente. Mas eu sou. E começou uma briga. Moral da história: a gente só treina a paciência com pessoas difíceis. Então, como é que a gente vai colocar em prova e passar no teste das nossas virtudes? Somente exercendo diante de algum obstáculo, de algum contexto específico. Então, os espíritas e os cristãos em geral estão tendo uma ótima oportunidade, nesse momento convulsionário, de estar, digamos assim, crescendo emocionalmente, de estar evoluindo, de estar se adiantando nas dificuldades do caminho. Quantos espíritos primários, alguns dos quais até extrapolam, quando a gente vê esses seres que estão aí, que aparecem na mídia: matou o pai, matou a mãe, jogou filha pela janela, né? Fez coisas bárbaras que aparecem na televisão, são espíritos ainda com senso ético-moral muito primário. Alguns que dão entrevistas e não têm nenhum remorso. São ligados a tribos, a grupos muito primitivos. Reencarnam na chamada civilização para tentar se contaminar e mudar de conduta e não conseguiram. Os vestígios de barbárie ainda são muito grandes. Ótima oportunidade para a gente exercitar a compreensão. Tem que ser pena de morte, tem que assassinar. Um amigo meu que é juiz, ele costuma dizer: as pessoas que falam pena de morte normalmente apelam para a pena de morte, para a crueldade, porque não amam. Porque essas mesmas pessoas, quando um filho comete um crime, vai para o juiz e só falta se jogar na audiência no chão, pedindo misericórdia para o juiz, porque o filho cometeu um crime. Essas mesmas pessoas que querem a pena de morte para o filho alheio. Não estou aqui advogando a impunidade, porque a impunidade é muito negativa. A falta de lei gera uma vida de faroeste. Se a coisa está ruim agora, imagine sem uma lei, sem leis. Não estou advogando a impunidade, mas é porque o nosso desejo de justiça muitas vezes é desejo de vingança, não é de justiça. E é esse o problema que nós temos na vida atual. Então nós estamos sendo tentados, meus amigos, para enfrentar essas dores morais, essas tentações de todo caminho, evitarmos cairmos em relacionamentos tumultuados. Não estou dizendo relacionamento amoroso apenas, não. Relacionamentos de maneira geral, tumultuados, de carregar os conflitos alheios. Nós já temos os nossos desafios, de entrarmos em, me permitam a expressão de gíria, e entrarmos em furada, evitar entrarmos em situações difíceis, em
desafios que nós podemos superar. Me permitam só citar um exemplo. Há alguns anos atrás estivemos em uma região fora da Bahia, em outro estado, e depois de fazer uma palestra, ficamos hospedados na casa de uma pessoa, um grupo de pessoas que é ligado ao movimento espírita da cidade, né? E entre as várias pessoas havia um casal, né, cujo marido era frequentador da instituição e ela não, a senhora não. E ela era uma das anfitriãs nossas, né? E um dia, depois de um seminário como esse, era um seminário à noite, nós fomos dormir e essa senhora, à noite, bateu na porta do quarto onde eu estava. Se eu sou idiota hoje, eu era um pouco mais idiotizado na época. Eu era tão ingênuo. E eu abri a porta, era quase meia-noite. Ela disse, não, deixa eu entrar um pouquinho. Eu disse, ela entrou, sentou, e aí começou a falar algumas coisas. E eu disse, não estou entendendo direito. Ele disse, não, você vem a essa cidade, já não é a primeira vez, etc. E eu queria falar que eu tenho muita estima por você. Eu disse, eu também, a recíproca é verdadeira. E eu não entendendo. E ela começou a ter alguns... E quando eu fui percebendo a coisa, eu disse, peraí, minha filha, senta aí, peraí, que você precisa de uma doutrinação agora. Peraí, um momentinho. Seu marido está aí no quarto, dormindo. E você vem conversar comigo, eu estou pensando que é uma conversa doutrinária, alguma coisa assim. Eu não estou entendendo. Eu tomei um susto. Né? Jovem, muito jovem. Ainda inexperiente, estudando a doutrina naquela empolgação, no idealismo, ainda não estava acostumado com esses conflitos humanos, né? Lidar com essas questões humanas. Feio, eu fiquei bonito depois, mas feio! E ela ali, desabafando, e eu disse, não, peraí, um momentinho. Você há de convir que isso não tem sentido nenhum. Eu vim aqui, tenho uma estima por você, você vai poder ser minha amiga o resto da existência. E você vai ter a mim como amigo. Amante você pode ter outras pessoas. Mas você não acredita que eu, como orador espírita, estou vindo aqui a essa cidade mais de uma vez, falo uma coisa e pratico outra coisa. Você não acredita que eu vou me permitir um relacionamento conturbado dessa natureza, que pode acontecer até uma tragédia aqui, para manchar o nome, não o meu nome, porque o meu nome não tem valor nenhum, mas o nome da doutrina que eu digo representar. Eu não sei outros oradores, outras pessoas que você já conheceu, que já passaram por essa casa, mas eu faço diferente. Eu falo e pratico, ou pelo menos tento praticar na medida do meu limite e da minha resistência. Se eu disser a você que você não é uma mulher atraente, eu estou mentindo, porque você é jovem e atraente, mas eu não sinto nada por você. Nada que eu digo no sentido sexual, no sentido de atração, de apaixonamento, de afetividade. Eu tenho uma estima muito grande por você na área da amizade. Ela recalcitrou, eu disse, a gente vai então chamar o resto das pessoas, a gente vai fazer uma reunião familiar, vamos ver. Ela ficou muito contrariada, saiu e ficou um pouco com a pá virada para o meu lado, né? Como se diz popularmente. No dia seguinte, nós fizemos em outra cidade, e depois voltaríamos a essa mesma cidade. E lá vai eu para a mesma casa. Estando lá, já tive o bom senso de trancar, vi uma chave, eu tranquei o quarto. E ficamos lá, até que, em determinado momento, olha a batida de porta de novo. Não, eu queria me explicar, só uma conversa rápida. E eu comigo me veio a intuição, eu disse, me veio a intuição tão forte, eu comecei a falar, pera aí! Comecei a gritar, falar alto. E a minha intuição estava certa. Porque o marido já estava desconfiando dela, levantou-se e foi atrás dela, asas escondidas. E à medida que eu fui gritando, ele me parece que ouviu meus gritos. Espera aí que eu abro. Eu só vi o tapa dado nela e a confusão. Eu abri a porta e disse, vocês me respeitem. Pera aí, que eu estou aqui. Você me respeita. Pera aí. Sua mulher só veio me pedir um passe aqui, veio me conversar. Claro que eu não ia abrir o que havia acontecido. Sentei, apliquei o passe. Você veio me pedir, vim pedir passe, etc. Ela está doente, está muito atormentada. E ali eu senti uma presença espiritual. Ela não era apenas uma atormentada sexual, mas uma sexual obsidiada. E eu então apliquei um passo, ela começou a chorar. Eu então falei algumas coisinhas, sugeri algumas coisas em termos aí de casal, recomendei um colega nosso que é profissional da área de psicoterapia.
E anos subsequentes eu frequentei essa cidade e nos tornamos muito amigos. E um dia ela me falou das experiências que ela passou. Porque depois dessa experiência, embora marcasse profundamente ela não conseguiu ainda suportar. E se permitiu outros relacionamentos, se permitiu outras buscas. E em algumas situações ela foi chantageada financeiramente. E se envolveu em situações muito delicadas, a ponto de ter a sua vida ameaçada. Eles, você está vendo? Você está vendo que tipo de vida você quer se permitir? Não é um discurso puritano. Todo mundo tem o direito de ter um relacionamento sexual. Todo mundo tem o direito, e não é pecado a pessoa viver e se realizar também como pessoa humana. Mas o amor deve estar acima. E o amor não pode ser o amor quando eu firo outras pessoas. Quando eu agrido terceiros em nome do amor. Pode ser que aquele amor até exista, mas tem muita paixão também. E se eu amo a pessoa, o amor verdadeiro liberta. Se a pessoa é comprometida e eu a amo muito, porque eu a amo, embora eu quisesse muito que ela estivesse comigo, eu a libero para ela se ver livre. Ou se ela me ama da mesma forma e quer viver a situação, que ela regularize a situação e viva comigo em plenitude. Mas não viva algo que vai gerar lesões na alma e mais tarde, ao desencarnar, todo mundo vai saber. E as vítimas não vão perdoar. Então é algo muito delicado, que nós devemos pensar muito. São as tentações que todo mundo passa. Não sou só eu acredito que muitos de nós aqui passamos também. Experiências de desafios da mesma ordem. E nós devemos ter muito cuidado. Um cuidado bastante apropriado, para não nos envolvermos em situações que, para depois sair de determinadas situações, já é mais difícil. Quantas vezes a gente desce no pântano e suja os pés, e depois para retirar a sujeira demora um pouco. Então é necessário o empenho. Tudo isso para dizer que mais tarde ela vai dizer, realmente, você continuou companheiro nosso, amigo da família, não se afastou e nem se escandalizou, permaneceu discreto, porque ali estava uma problemática de intimidade, uma problemática da alma, e eu não tinha o direito de enxovalhar publicamente aquilo, de falar mal da pessoa, porque não era o caso, mas também de ter um bom senso de preservar-se, de saber onde é que nós estamos pisando os nossos pés, de saber também praticar, não apenas pregar para os outros, mas viver a doutrina também na sua vida diária, no seu cotidiano. Não apenas o Espiritismo como uma grande teoria bonita por fora, que a gente teoriza, que a gente coloca argumentos, mas também algo que se viva integralmente. Que a gente saiba ter o sim, sim e não, não, como disse Jesus, o uso da verdade. A verdade que não é a verdade que magoa, que fere, a verdade que esclarece, que ilumina, que orienta, a verdade gentil que nós devemos ter para todos nós. O uso da verdade, que também é uma verdadeira arte. Né? Só para concluir e passar aí para alguma pergunta eventual, certa vez Zé Arigó estava fazendo cirurgias mediúnicas, na época das grandes cirurgias dele, e uma pessoa foi até ele, um empresário de São Paulo, para ter cura, e não conseguiu. O espírito Fritz disse para ele que não ia operá-lo, porque o caso dele deveria ser da medicina tradicional. Fritz era um espírito bem intencionado, mas era um espírito bastante grosseiro, né? Porque não era um espírito evoluído. Ele costumava dizer isso: quem quiser estar com algum santo, não vem até aqui, vai até Uberaba procurar Chico Xavier, porque comigo é no pau. Ele falava assim. Mas ele curou muita gente, porque foi um enfermeiro alemão da Primeira Guerra Mundial, um médico alemão, e Zé Arigó teria sido seu enfermeiro. O enfermeiro reencarnou e o médico ficou usando o enfermeiro agora como médium. E ele, certa vez, recebeu esse empresário com câncer, e Fritz não quis operar. E o empresário disse: eu quero saber a sua opinião, disse a Fritz. Me diga se eu vou me curar ou não vou me curar. E Fritz disse: olha, eu não posso dizer isso, eu não sei, vá para o médico, seu caso precisa de tratamento médico, da quimioterapia. Ele disse: você não entendeu o que eu quis dizer. Eu quero que você me diga a verdade, me diga qual é a verdade. Eu vou sobreviver ou não vou? E Fritz se irritou e disse para ele: você não tem nem 6 meses de vida, vai embora.
O homem voltou para São Paulo e se atirou do 13º andar de um prédio, suicidando-se. A verdade. Então a verdade não pode ser a verdade que magoa. Tem muita gente que eu digo, eu sou o campeão da verdade, eu digo a verdade na cara. Eu tenho muito medo dessas pessoas. Porque são pessoas que gostam de dizer a verdade, mas não gostam de ouvir verdades. E quando ouve, parte para a violência. Né? Que verdade é essa? A gente não tem verdade ainda total, absoluta. Quem somos nós para achar que a gente é o campeão da verdade? Né? Temos que ter muito cuidado com essas verdades com V maiúsculo que a gente acha que tem. Né? E aí eu costumo dizer, então você é verdadeiro? Vamos fazer o seguinte. Digamos que você está na Alemanha nazista e você está com uma família de judeus dentro de casa e um soldado nazista bate na sua porta. Você vai dizer que tem judeus na sua família, na sua casa? Mas ele é diferente. Não, tem que dizer a verdade. Seja verdadeiro. Sua família toda vai ser destruída e você também, porque você está abrigando judeus dentro da sua casa. Você vai dizer a verdade ao soldado da SS, da tropa nazista? Então é óbvio que a verdade não é isso. Não é uma espada que a gente usa para ferir ou para prejudicar o outro. A verdade é algo que ilumina. A Emmanuel vai dizer que a verdade é um diamante. Mas jogue o diamante na cara de alguém que fere. A verdade é uma luz. Todos nós queremos a claridade, mas se a gente estiver no escuro e receber a luz no olho, a queima-roupa, dói. Então os espíritos bons não dizem verdades absolutas, vão dizendo lentamente verdades. A verdade é que a gente tem condição de suportar, porque se Deus dissesse a verdade total a respeito da gente, a gente nem suportaria. Então o amor se manifesta nessas coisas. Amor e verdade. Mas se a verdade está ferindo o amor, já não é nem tão verdade assim. Já não representa nem a verdade universal, que é Deus. E Deus é amor. Então, passemos agora para alguma pergunta, para alguma eventual dúvida, a fim de a gente finalizar.